Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Ficamos contentes de ver um bom número aqui nesse salão hoje. Mas eu sempre me lembro de uma das conferências em Capivari, que um dos nossos irmãos que estão conosco disse que é melhor 300 olhar para um do que um para 300. Talvez não temos 300 hoje aqui, mas temos uns 200, né? Eu nunca esqueci do que nosso irmão disse. É melhor 300 ficar olhando para um do que um para 300. E todos já podem
entender o que eu quero dizer com isso. Então, temos hoje o último capítulo dessa carta aos Filipenses. E eu estava pensando, eu fico um pouco envergonhado, mais uma vez, lendo, estudando um pouco essa carta aos Filipenses. Envergonhado por quê? Escrito por um irmão que se encontrava na cadeia. Já foi destacado isso, né? O apóstolo Paulo, na cadeia em Roma. E esta carta é uma carta que fala tanto de alegria, de regozijo, de contentamento. Isso deixa a gente, quem sabe, com vergonha. Às vezes nós, no conforto, quem sabe na fartura, sempre, quase sempre temos se queixando, arrumando uma desculpa, um defeito aqui e ali. Mas aqui temos um homem, um servo de Deus, o apóstolo Paulo, contente, alegre, regozijando. Podemos ver isso nesta epístola, como os irmãos já têm notado. Então, esta é um capítulo do resumo dessa carta, o final deste livro, com tantas lições preciosas. E não, acho que qualquer crente não tem muita dificuldade para notar, né? Lemos várias vezes de alegria. E ele disse: alegro-me, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria. E depois, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, temos várias vezes alegria nesta carta. Depois temos ele muito agradecido, ali a partir do versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor. Por esses crentes lembrar dele, lembrar das necessidades dele, mesmo lá em Roma, na cadeia. Lemos versículo 13 também. Quem sabe o versículo 13, para mim, é o segredo, ou podemos dizer, o tema desse capítulo. Versículo 11, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 13, quem sabe o versículo-chave para mim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Falando do Senhor Jesus Cristo, falando do Senhor. E lemos também várias vezes no Senhor. Portanto, meus muito amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor. Versículo 2, a respeito dessas duas irmãs que sintam o mesmo no Senhor. E temos também
Versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. E depois, versículo 5, perto está o Senhor. E como já foi dito, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não aparece o nome do Senhor aqui, mas é o Senhor que fortalece. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, que ele disse em Efésios 6 e 10, aquela palavra dirigida para os crentes: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois temos no final, em resumo desse capítulo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Então, eu não vou falar muito, eu acho que é melhor nós conversar, estudar e com a ajuda dos irmãos, mas versículo 1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, um termo familiar, já temos ouvido isso, os irmãos que abriram esses capítulos 1, 2 e 3, já destacaram isso, mas é muito interessante, muito precioso. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria do apóstolo, o que era? Minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Isso dava muita alegria para o apóstolo Paulo, ver estes irmãos firmes no Senhor. Interessante isso. Eles ouviram a pregação do apóstolo Paulo, mas ele chama a atenção deles para ficar firmes no Senhor, pois tinha duas irmãs aqui. Ele disse: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Duas irmãs, parece que não lemos delas em outra parte da Bíblia, mas se encontra aqui o nome dessas duas irmãs, que não andavam muito bem e de acordo, que sintam o mesmo no Senhor. Havia qualquer diferença entre as duas. E o apóstolo Paulo está... É interessante, ele como apóstolo, ele está rogando, pedindo para essas irmãs que se acerte, que sintam o mesmo, que não haja diferença entre as duas. Pois ele disse também, versículo 3, peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro. Não temos aqui o nome, mas alguns sugerem que podia ser Epafrodito, né? Peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, Paulo estava pedindo para esse companheiro dele, para ajudar estas irmãs, pois trabalharam, foram tão úteis no trabalho de Deus e no Evangelho, cooperaram com ele. E
Versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo regozijai-vos. Ele fala aqui também, perto está o Senhor. E depois tem, a partir do versículo 8, uma coisa boa aqui para preservar a nossa mente, as nossas vidas espirituais. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, se ocupar com estas coisas. Vai nos livrar, vai nos guardar de muita coisa que não presta à nossa volta. A partir do versículo 10, temos aqui o apóstolo muito contente, muito agradecido. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Podemos pensar depois sobre isso. Mas o apóstolo se mostra que, não só em palavra, mas na vida. Ele disse, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Era um homem contente com aquilo que ele tinha. Sabia ter fartura e também ter necessidade. Ele se comportava da mesma forma. Isso é muito interessante e, sem dúvida, bastante lição para cada um de nós. E para mim o segredo era: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua fé, a sua confiança estava no Senhor. Esta igreja cooperou com ele financeiramente para promover a obra do Evangelho, a obra do Senhor, mas a sua confiança estava no Senhor. Ele até disse: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Foi bom isso. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Mas ele destaca uma coisa importante aqui. Ele menciona, ele agradece muito esta igreja, mas ele diz uma coisa interessante aqui. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Era isso que Paulo queria. A bênção e que os crentes fossem recompensados por Deus. Que a sua conta, podemos dizer, a sua conta, o seu galardão no banco do céu aumentasse. Paulo não trabalhava pensando em lucro financeiro. O trabalho dele era ver almas salvas,
crentes abençoados e sendo recompensados por Deus. Ele diz também: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi deste irmão Epafrodito. E lemos aqui que essa oferta, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Parecido com aquilo que temos em Romanos 12. Sacrifício agradável a Deus, como cheiro de suavidade. Depois temos o final da carta, o resumo, podemos pensar depois. E assim, estou contando com Deus e com os nossos irmãos para nos ajudar durante este estudo. Então, algum irmão quer dar mais alguma palavra? Será muito bem aceito. Devemos observar a primeira palavra aqui no versículo 1. Portanto, visto que, ele está fazendo nos lembrar daquela referência que ele fez para o arrebatamento, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, no final do capítulo 3. Sim. Muitas vezes, quando o apóstolo Paulo aborda o assunto do arrebatamento nas suas epístolas, ele tem um motivo. Sim. 1 Tessalonicenses 4 é para consolar e confortar. 1 Coríntios capítulo 15 é para animar os irmãos para ser constantes na obra do Senhor. Filipenses capítulo 4 não é uma exceção. Sim. Porque eu acredito que com essa referência no final do capítulo 3 para o arrebatamento, e também no final ali do versículo 5, perto está o Senhor. Acredito que seja uma pequena referência à proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos eu prefiro isso. Sim. Sim. Entre essas duas referências ao arrebatamento, nós temos 5 exortações. Versículo 1, firmeza. Versículo 2, harmonia. Versículo 3, assistência. Versículo 4, regozijo. E versículo 5, moderação. Então, já que a vinda de Cristo está tão próxima, vamos ficar firmes. Vamos verificar que há harmonia, união entre nós. Vamos assistir, vamos consertar aqueles problemas. Vamos cooperar. Vamos também regozijar e vamos ser corteses. Vamos ser pessoas gentis. Vamos ser dotados de moderação. Muito bem. Eu tinha visto isso, mas não me veio na mente que esse portanto, né, tem a ver com o que nós temos no versículo 20 e 21 do capítulo 3. Essa maravilhosa vinda do Senhor e o crente sendo transformado para estar na cidade celestial. É precioso notar, seu José, como ele fala dos crentes. Primeiramente ele diz: muito queridos irmãos, uma frase muito preciosa. Mas ele diz mais: minha alegria e coroa. Minha alegria, isso é interessante. Parece que é diferente, um pouco diferente de 1 Tessalonicenses, onde ele está falando mais no futuro, mas me parece que ele está dizendo: estes crentes trazem alegria para mim, agora, no presente. E para mim este é um pensamento muito prático para nós. Quando os nossos irmãos se lembram de nós, será que a recordação traz alegria para os irmãos? Pois é. Muito bem.
Seu James agora mencionou Paulo, como ele descrevia os crentes em Tessalônica, naquele dia futuro, a coroa. Mas é precioso aqui notar, ele vê os filipenses agora como a coroa. Ele sofreu na cadeia, ele nem se lembra daquilo. Agora vendo pessoas salvas, animadas, andando bem, dando prova da sua fé em Cristo. Isto é minha alegria, minha coroa. Valeu tudo que eu passei em Filipos. Mas Seu José, entre versículos 1 até versículo 9, a gente nota a repetição da palavra paz. Paz. Paz entre duas irmãs. Versículo 2. Paz, versículo 7. De novo, versículo 9. O Deus de paz. Parece que nós poderíamos ver uma verdadeira receita para o crente gozar paz, mesmo nas horas de provações. Muito bem. Eu acho, Seu José, quando o carcereiro estava apertando os pés dos dois pregadores lá na prisão, não era muito querido. Mas vemos que a salvação fez uma mudança total. Muito bem, seu Greg. É muito interessante isso aqui para mim, para todos, meus amados e muito queridos irmãos. Quem sabe tem uma boa palavra para cada um de nós aqui também. Como nós vimos os nossos irmãos na igreja, aonde fizemos parte, como nossos irmãos em qualquer lugar. Meus amados e muito queridos irmãos. Esses irmãos aqui eram frutos do trabalho dele lá em Filipos, mas era assim que ele via. Ele apreciava muito, ele amava muito os seus irmãos. A vida e o comportamento deles influía na sua atitude para com eles. Escrevendo aos Gálatas, a linguagem dele era bem diferente. O que nós vemos nos Filipenses são crentes firmes no Senhor, e Ele está animando-os a continuar neste caminho, nesta atitude. Outros podiam estar diferentes e a linguagem dele era de acordo. Ele não usou palavras que não cabiam ao caso. Quando ele assim fala aos filipenses, eles mereciam esta atitude. Quando ele se dirigiu aos Gálatas, era de acordo com o estado deles. Sim. Muito bem. Seu José, eu estive olhando a ênfase que é dada aqui nesta epístola, as diversas referências às prisões, e como num período de dificuldade e de prisão, este servo de Deus foi útil na obra de Deus. E encontrei também no Antigo Testamento, e vale a pena fazer menção houve também pessoas que no Antigo Testamento estiveram presas
e foram úteis para Deus. José, Daniel e uma menina que ficou presa, foi levado presa então estes, e talvez até haja mais, Sim. que no seu período de dificuldade, no seu período lá na prisão, foram úteis e fizeram grandes trabalhos para Deus. Muito bem, muito bom isso. Será possível o senhor e os irmãos, por 20 segundos, estender mais um pouquinho este conceito de coroa? Eu teria um problema. Se a explicação pudesse ser, olha, vocês, a maneira que andam, para mim eu estou realizado. A alegria é grande. É como uma coroa. Uhum. É o máximo. Animados, firmes, servindo a Deus. O conceito de galardão foi sugerido ou colocado por nosso irmão, seu João. É isto? Eu observo e sempre me lembro em 1 Coríntios 3 que o crescimento é de Deus. Um planta, outro rega. O crescimento é de Deus. Eu entendo que o galardão é pelo trabalho. Mas o crescimento, por exemplo, a salvação de uma alma, isto vem de Deus. Eu estou muito disposto a ser corrigido. Eu só queria ouvir, talvez, um pensamento dos irmãos. A coroa é mesmo galardão no futuro, trazido para o presente no pensamento dele? Ou a coroa significa um servo de Deus, quando pensa em Filipos, se sente realizado o máximo? Eu tinha pensado, minha alegria no presente, coroa no futuro. Não é para estranhar a menção da coroa aqui, já que temos referências à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pessoalmente, eu tinha ligado as duas palavras, alegria e coroa, entendendo a coroa mais como uma expressão da satisfação da alma deste servo de Deus, em ver essas pessoas salvas e andando bem nas coisas de Deus, como uma coroa para ele. Eu agradeço aos irmãos. Muito bem. Mas essa é a primeira exortação aqui no versículo 1 para firmeza. Estai assim firmes no Senhor. Também eu acho que não é para estranhar que ele está introduzindo aqui a necessidade dos crentes ficar firmes. No princípio, no começo do capítulo 3, nós temos os cães, maus obreiros, circuncisão. Sim. Nós descobrimos que são referências aos judaizantes. No final do capítulo 3, nós temos homens piores ainda. Os inimigos da cruz de Cristo. Pode ser apóstatas. Não precisamos entrar nesses detalhes agora. Mas são homens maus, tentando influenciar os crentes filipenses. Mas é bom ter crentes bem estabelecidos, constantes, firmes e confirmados no Senhor, para poder resistir às influências más dessas pessoas malignas. Ainda mais nos nossos dias hoje, no meio de um mundo de tanta confusão e confusão religiosa, isso vale muito, o crente ficar firme
E eu estava pensando, nós temos no versículo 2 aqui, essas duas irmãs, né? Seu James. Sim, pensando no versículo 2, seu José, eu às vezes tento imaginar a leitura pública desta epístola pela primeira vez lá entre os irmãos. E já estudamos tantos assuntos elevados, estou pensando naquela parte de capítulo 2 que apresenta Cristo como exemplo supremo de uma vida de abnegação, e os outros exemplos que seguem. Ele termina capítulo 3 falando da transformação no futuro, a nossa cidade nos céus e tanta coisa boa. De repente, rogo a Evódia, rogo a Sintique. Provavelmente as duas irmãs estavam presentes, escutando a leitura e sem dúvida sendo pessoas verdadeiramente salvas, se regozijando nas alturas da epístola até agora. Mas que vergonha. E eu acho que na hora as duas pensaram, mas que estávamos fazendo? Uma coisa entre nós duas tão importante para o apóstolo que ele tem que tirar tempo para mencionar isso na sua epístola. Eu gosto de pensar que logo no fim daquela reunião eles resolveram tudo. Temos aqui uma lição para nós hoje, né? Infelizmente, às vezes acontece alguma diferença entre irmãs, entre irmãos, mas aqui tem a lição. É bom quando... Não deve acontecer. Não é para acontecer tais coisas entre o povo de Deus, pois somos irmãos, irmãs, da mesma família, mas acontecendo alguma coisa, temos aqui essa lição, que sintam o mesmo no Senhor. E devemos acatar, obedecer a palavra de Deus que ouvimos. Quem sabe num estudo bíblico, no ministério, domingo de manhã, ou numa reunião de ministério, deve nos corrigir. E a Bíblia está cheia de lição para termos aquele espírito perdoador. Não levar em conta qualquer coisinha. Seu José, será que podemos, nós que tentamos ajudar o povo de Deus, aprender algumas lições neste versículo? Primeiramente, onde o versículo está? Se vamos ajudar o povo de Deus, ele não colocou isto no início do capítulo, do livro. Sim. Isto é importante. E o crente com o coração atraído a Cristo é mais fácil resolver os problemas. Mas no versículo, as palavras são iguais, dirigidas a cada uma. Ele não diz rogo Evódia e Sintique. Sim, duas vezes. Rogo Evódia, rogo Sintique. Ele não está tomando lado. Ele não está nem sugerindo uma está certa, outra está errada. Ele não está entrando na questão que era o problema. Ele está se lembrando a situação diante do Senhor e levando elas a entender isto. Lições bem importantes. Muito. E até a ordem dos nomes é alfabético. Ele não disse Sintique e depois Evódia. Interessante isso. Muito totalmente. No versículo... só ia perguntar se no versículo 3 essas mulheres se referem a Evódia e a Sintique. Parece que sim. E como temos aqui, peço-te também. Neste caso, sim. Então, tem a responsabilidade de irmão habilitado
ajudar estas mulheres. Exatamente. Senhor José, ainda estava pensando, alguém mencionou que certamente esta carta, tendo sido lida aí na igreja, essas duas irmãs estavam aí para escutar. O fato é que, como o senhor tem mencionado, a gente não sabe qual era o problema que tinha entre elas, mas certamente o apóstolo ouviu alguma coisa, e por esse motivo ele chama o nome delas, né? Então, chamando o nome delas, olha, é um momento que tem de baixar a cabeça, e se alguém está pensando em criar outros probleminhas entre a igreja, olha, Deus está vendo. Mas aqui o apóstolo, certamente, ele ouviu algum comentário, alguma coisa, e isto não ia ser bom. E havendo isto entre irmãs ou irmãos, seja qual for, na obra do Senhor, não se espera coisa boa, né? Elas trabalharam tanto, se esforçaram tanto, mas chega um ponto que precisa ser destacado, ter sido chamada a sua atenção. E na obra do Senhor as coisas precisam união, precisa comunhão, precisa entendimento, e que tudo façais no Senhor. Então, eu estava pensando nesse motivo, e como Paulo é um homem que escreve carta, e quando ele chamou aquela carta que ele escreve para Aristarco, atenta para o ministério que recebeste, aquele homem tinha que se acordar, ele recebeu alguma coisa do Senhor, olha, meu nome está sendo mencionado. Pois é. É só desse sentido, sim, mas é interessante. É interessante. Elas ouvindo a leitura, provavelmente como ouviram, ouvindo do nome delas, era para se envergonhar, e que vergonha, se corrigir, se acertar. E notamos aqui no versículo 3, que trabalharam comigo no Evangelho, trabalharam no passado. Então, podemos pensar, mas há um pequeno desentendimento entre duas irmãs, isso não influi em nada, mas atrapalha a obra de Deus. Parece que no passado ajudaram, mas pararam por causa deste problema. Sim. Isso é interessante. E que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a agir de forma não criar essas indiferenças. Às vezes alguém querendo dar uma de chefe, de fiscal, que Deus nos ajude a agir de forma humilde, educada, para não deixar outra pessoa descontente às vezes, sem necessidade. Então, vemos, seu José, que tinha um tempo em que havia harmonia entre essas duas irmãs. Cooperavam, ajudavam na esfera delas como irmãs. Quem sabe hospedaram o apóstolo Paulo nas suas casas. Mas depois alguma coisa aconteceu que, quem sabe, como o nosso irmão, seu James, diz, quem sabe pararam de ajudar. Talvez se emburraram. Vou ficar em casa, não vou na reunião para não encontrar a Sintique, não vou na reunião para não falar com a Evódia. E outra coisa, crentes úteis são o alvo do inimigo e da carne, que procura sempre alguma coisa para tirar a utilidade de irmãos e irmãs também, como essas duas aqui. Pensando nessas irmãs, eu estou lembrando mais uma coisa. Eu assisti um velório, não fiquei para o enterro, tinha reunião aquele dia. Assisti um velório de um irmão, e o irmão que falou naquele velório destacou uma coisa que ficou na minha mente, no meu coração. Ele destacou que aquele irmão era um irmão apaziguador.
Eu não esqueci daquilo. É isso que precisa em cada igreja. Irmãos, apaziguador. Não criar problema, indiferença. Não levar certas... Às vezes coisas... Nada. Mas a coisa vai. A coisa vai quando vê, está uma montanha. Mas irmãos e irmãs, apaziguador. Em vez de botar lenha no fogo, tira a lenha do fogo. Eu nunca esqueci daquilo. Tem certas coisas que a gente ouve, a gente nunca esquece. E que Deus nos ajude a ter isso em mente e praticar aquilo. Vai evitar muitos problemas. O irmão poderia nos ajudar. Será que Clemente e os outros cooperadores eram membros da igreja? Ou eram como Apolo, por exemplo, que ajudou em Corinto? O que os irmãos têm para dizer? Quem sabe eram da igreja, né? Da igreja. A igreja de Filipos, né? Como Epafrodito, né? Parece. E o significado deste termo, cujos nomes estão no livro da vida, é raríssimo uma expressão destas. O que isto acrescenta em termos de interesse, de peso ao versículo? Pois é. Estou perguntando. Pois é, pessoas que, como é que tem? Cujos nomes estão no livro da vida. O Senhor conhecia essas irmãs, esses que cooperaram com Paulo. Será que transmite o conceito de uma grande estabilidade? Infelizmente, cá entre nós, há pessoas que podem estar na igreja, mas deixam dúvida. O caráter destes é de não deixar dúvida. O nome está no livro da vida. Quem sabe o outro irmão ou vai concordar, ou acrescentar, ou deve ter um significado. Mesmo o termo livro da vida não aparece, mas se lembra quando os discípulos voltaram para o Senhor depois de ter sido usado em milagres, etc., se regozijando. O Salvador disse: não se regozijais por causa disso, mas que os vossos nomes estão escritos nos céus. E interessante, esta expressão livro da vida no Novo Testamento, exclusivamente, a não ser aqui, é do livro do Apocalipse. Para mim é interessante. Ele tinha plena certeza da salvação dessas irmãs. Não tinha nenhuma dúvida. Mas interessante, todas estas referências que eu tenho mencionado sempre tem alegria ligado. E o versículo que segue exatamente confirma isto. Muito bem. Pode ser uma referência ao fato que os nomes dessas duas mulheres estão aqui na Bíblia, mas também estão no livro da vida? Sim, pois é. Ele não tinha dúvida da conversão dessas duas mulheres? Sim. Mas, seu José, temos de ir adiante. Sim. Equidade, versículo 5. Sim. Seja a vossa equidade notória. Que é isso? Pois é, isso é interessante. Moderado, moderação, como é que diz ali? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, né? Então, bem pode ser o que nós estamos aprendendo essa semana, aquela disposição a abrir mão dos nossos direitos, só para tranquilizar a consciência do mais fraco. Pode ser realmente parte do significado. Sim. Mas mesmo assim, um crente moderado, né? Um crente
que sabe o que está fazendo. Só mais uma coisa, no versículo 2, seu José. O pedido, Paulo diz rogo. Ele pede encarecidamente a essas duas irmãs, a cada uma delas. Será que Paulo seria o pai na fé delas? Quem sabe elas se converteram quando ele pregava por lá? Isso devia fazer elas pensar. E onde estava Paulo agora? Preso, sofrendo numa prisão. Então esse pedido dele devia apelar ao coração dessas duas irmãs. Era um pedido, então, não é uma ordem apostólica, mando, mas um pedido de, quem sabe, de um pai na fé e de um homem que está sofrendo lá na prisão, e ele pede que elas se entendam. Muito bem. Seu José, posso sugerir uma outra interpretação? Eu não estou dizendo que seu Lindsay está errado, perto está o Senhor, porque possivelmente tem outro sentido. Esta equidade deve ser diante de todos os homens. Quer dizer, testemunho. Sim. O mundo está vendo. Todos os homens estão acompanhando. Mas perto está o Senhor. Outra versão diz, Ele está ao seu ombro. Ele está ao seu lado. Ele também, o seu Senhor, está acompanhando, está observando. E olha a luz daquilo que vamos ter no capítulo. O tribunal de Cristo vai sair lá. Muito bem. E o que diz mais aqui? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, né, se pudermos ir indo. É interessante que tem o versículo 6 também, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Isso nos lembra de Mateus 6, né? Diz ali, não estejais inquietos por coisa alguma, mas para levar tudo em oração diante de Deus. Lá em Mateus, os discípulos estavam meio inquietos, meio preocupados. O que eu comer, o que eu beber, o que eu vestir. Mas temos aqui uma boa receita. Em vez de estar inquietos, levar tudo diante de Deus em oração. O crente tem recursos em Deus, em oração, em súplica e também com ação de graças. Não só pedir, mas também estar muito agradecido ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, versículo 7 é uma promessa baseada no versículo 6. Então, na hora de sentir essa inquietação, temos um recurso de oração, e nos servindo deste recurso, a promessa é: a paz de Deus guardará os vossos corações. Muito bem. Isso para mim é muito precioso. E quem sabe, pensando em crentes novos aqui conosco, deveríamos destacar a diferença entre a paz de Deus que temos aqui e paz com Deus que temos, por exemplo, em Romanos capítulo 5, onde nós lemos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela frase é a porção de cada crente. No momento de confiar em Cristo, a inimizade causada pelo nosso pecado não existe mais. Temos, a partir daquele momento, paz com Deus.
Mas aqui é diferente. É a paz de Deus. É aquela tranquilidade de vida que nem sempre temos. Então, sempre temos paz com Deus. O nosso pecado não existe mais perante Deus. Mas para manter a paz de Deus nas nossas vidas, temos que seguir o que nós temos aqui. Muito bem. Nós temos pensado aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. O senhor tem mencionado o versículo 13 como versículo-chave. E realmente Paulo é um exemplo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O senhor mencionou Mateus 6, realmente os discípulos podiam ficar inquietos, mas o Senhor Jesus mostrou a natureza e como eles se alimentam, né? E Paulo era um homem descansado no Senhor. Ele realmente é um exemplo aqui. Não é tão fácil andar assim, seu José, porque somos fracos e fazemos uns exames ou recebemos uma notícia de um familiar ou sempre vem alguma coisa para nos preocupar, mas temos recursos. Estava pensando em 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então que Deus nos ajude a, mesmo com problemas e dificuldades, ter a graça e a paciência e a coragem de deixar tudo nas mãos daquele que cuida de nós. Muito bom, seu Samuel. E a paz... Eu observo, seu José, Sim. E não é de hoje, que o versículo não diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e tudo será resolvido e já. Não diz isto. E todos os crentes aqui sabem que não é assim. Mas diz algo. E a paz de Deus guardará vossos corações. Eu penso que muitas pessoas aqui, nesse momento, têm boa recordação de dobrar o joelho, colocar o grande problema, filhos não salvos, etc., perante Deus, ter um tempo com Deus, ao se levantar, um alívio, algo diferente. Encarreguei meu Deus do assunto, que corresponde com a paz de Deus. Guardará vossos corações. Muito bem, seu Tomás. Acho que está muito bem explicado. É bom ter a paz de Deus como guarda, como sentinela do nosso homem interior, versículo 7. Mas é bom saber também, versículo 9, que o Deus de paz será conosco. O Deus de paz. Paz de Deus, versículo 7. O Deus de paz, versículo 9. O que os irmãos acham? No versículo 8, temos coisas preciosíssimas aqui para nós pensar, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. A mente, né? O crente envolvido, pensando nessas coisas que tem aqui, vai preservar, vai guardar ele desse mundo contaminado com tanta coisa. Nós temos a responsabilidade sobre em que nós pensamos.
controlar o nosso pensamento. O pensamento pode surgir, mas nós não devemos entreter o que não convém. Somos ensinados aqui em que devemos ocupar a nossa mente. Muito bem, Sr. Henrique. Interessante que versículo 8 vem depois dos versículos 6 e 7. Podemos pensar, mas nós temos tantos problemas na vida. Mas no versículo 6 já deixamos os problemas com Deus. Versículo 8, meditamos nas coisas boas. E outra coisa, lendo essa lista, é difícil ler essa lista de palavras agradáveis aqui sem nos lembrar da pessoa de Cristo. E quem sabe quando diz nisso pensar, o segredo seria meditação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Fala bastante aqui no Senhor, né? Capítulo 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes. Sim. Como eu disse, tem comparações entre capítulo 1 e capítulo 4. Temos aqui no versículo 9, no versículo 8, as coisas excelentes. Nós vivemos num mundo, seu José, onde tem tanta maneira em que as nossas mentes podem ser atacadas. Sim. Assistir televisão, internet, tanta coisa, e depois ficar pensando naquilo, e vamos perder esta paz, vamos perder comunhão com Deus, vamos sentir atribulados. Olha, tenho um receito aqui que é muito prático para nós. Sim. Nós não vamos achar nestas coisas verdadeiras, honestos, justos, puros, amáveis, para ocupar a nossa mente, mas sem em Cristo como vimos. Se envolvendo com essas coisas, depois consciência carregada, intranquila, sem paz. Seu José, estas coisas preciosas e boas que tem neste versículo, tudo contra a natureza. Nós precisamos nos esforçar para pensar nas coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima. Que Deus nos ajude neste ano 2016 tomar uma atitude e buscar estas coisas. Muito bem, seu Greg. Não sei se todos ouviram essas coisas boas que temos aqui, tudo contra a velha natureza, né? Não sei se aceita eu fazer uma pergunta em versículo 9. Sim. Versículo 9 diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. Seria a linguagem do ancião ideal? Sim, senhor. Concordo plenamente. É muito solene que nós temos aqui, mas você pode ampliar mais, seu Tomás? Olha, ouvistes quando eu estou dando uma palavra? Vistes A vida. durante a semana, segunda a sábado, domingo também, A vida dele. tudo correspondendo. Sim. O ancião ideal. Então isso fazei. São Roberto. Seu José, não quero causar polêmica, mas muitas pessoas hoje em dia usam o tal de Facebook. Eu não uso. Então, será que essas coisas do versículo 8, eu ouço comentários que as pessoas passam um tempão lendo o que outros escrevem lá no tal de Face, escrevendo para os outros. Será que o Face tem muito dessas coisas do versículo 8? Não tem nada, né?
Amados irmãos, vamos voltar para capítulo 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes. O aumento de amor, como nós lemos ali no versículo 9, ia facilitar a nossa habilidade de discriminar, fazer uma diferença entre coisas boas e coisas excelentes. Então, identificando as coisas excelentes, vamos ficar com elas. Sim. Facebook, seu Roberto, pode ser uma coisa inocente. Pode ser, eu não uso, eu não tenho. Eu não quero também perder tempo com aquilo. Mas pode ser uma coisa inocente. Mas será que é uma coisa excelente? Duvido muito. Está explicado. É interessante que o Sr. Tomás citou aqui, versículo 9, sobre o apóstolo. O que também aprendestes e recebestes e ouviram, Paulo, palavra, ministério, e viste, e viram nele, na vida dele, cada dia, em mim, isso fazei. Ele podia dizer também, sede meus imitadores, como o segredo estava ali, como eu sou de Cristo, né? Ele imitava Cristo. Por isso podia dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estava pensando na pergunta que o nosso irmão fez e que não foi respondida. Eu acho que devemos responder em voz bem alta para todos ouvir e saber que não se encontra entre as coisas excelentes o Facebook. A resposta é não. Isso não se encontra entre as coisas excelentes que somos exortados a buscar e praticar. Não, agora foi respondido mais declarado em voz bem alta, mas foi dito que não. Não, mas tá certo, Sr. Henrique? Tá bem? Tá bom? É isso aí. Mas voltando para o versículo 9. Eu acho com muito peso o apóstolo escreve a última frase. Ele tinha experimentado a comunhão com o Deus da paz. Ele tinha feito estas coisas que ele está ensinando. Ele já gozou até na cadeia. Comunhão com o Deus da paz. E agora com muito peso ele diz, faça a mesma coisa. Pode seguir o meu exemplo. E o Deus da paz será convosco. Muito bem, sim. Irmãos, experiência com Deus dá muito peso para o crente. E não vem do Facebook, não. Sim. E pode ajudar outros, né? Seguir os seus passos. Seu Carlos. O Deus de paz. O irmão pode comentar alguma coisa? Quem sabe o irmão está pensando. Para nós a paz é a ausência de guerra, a ausência de perturbações, a ausência de ansiedades. E podemos lembrar que mesmo que estejamos passando nesse mundo ou no nosso país dias de perturbação, em muitos sentidos, não de guerra, mas de preocupações. O nosso Deus está num local onde essas perturbações não alcançam. E a nossa fé, a nossa confiança em Deus
deve basear-se lá onde Ele está, o Deus de paz. Tudo aqui é incerto, mas lá é tudo certo. Então, senhor, muito bem, senhor, estamos dizendo que o crente tem aonde recorrer, né? O Deus de paz. Muito bem, senhor. Ouvimos ontem de noite que tem 5 referências na nossa Bíblia para este título, o Deus de paz. É bastante interessante ver estas referências. Hebreus 13, o Deus de paz tornou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo. Está ligado com a ressurreição de Cristo. E ontem de noite ouvimos Paulo orava que o Deus de paz estaria com ele no seu serviço. Lemos em 1 Tessalonicenses, o Deus de paz vos santifica em tudo. E vamos ter uma referência no estudo do seu grego hoje de noite. O Deus de paz esmagará embaixo dos seus pés logo Satanás. Abrange muita coisa, estas referências. Muito bom, muito bem. Então, quem sabe vamos entrar no versículo 10, né? Sim. Aqui temos o apóstolo Paulo. Ele disse: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Então Paulo estava contente no Senhor por esses crentes, a sua generosidade, a sua oferta enviada até onde ele estava, em Roma, na cadeia. Eles lembrar dele. Muito me regozijei no Senhor. E ele disse: mas não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Então, Seu José, sim. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Um homem conformado, contente, com suas conquistas na esfera material. O mesmo homem tem uma atitude totalmente diferente na esfera espiritual. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. 3:12. Inconformado espiritualmente, porém bem conformado materialmente. Lamento que seja o inverso, com muitos, inclusive a gente. Inconformado materialmente, bem conformado com as conquistas espirituais. Muito precioso isso, seu Tomás. Que Deus nos ajude. A preocupação dele, o avanço dele era no sentido espiritual. Ver almas salvas, o povo de Deus abençoado, e o quanto o lado material, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas sem dúvida tem irmãos aí. Note que é uma aprendizagem. Não é o natural que se contenta materialmente. É uma aprendizagem na escola de Deus. Seu Roberto. Tudo isso tem referência a um donativo
que o apóstolo Paulo acabou de receber da parte dos filipenses. Quem sabe trazido por Epafrodito para Roma, para aquela casa alugada onde Paulo era preso. Então ele está agradecendo realmente. Embora ele não use a palavra agradeço, obrigado, ele não fala assim, mas obviamente pela linguagem que ele usa, ele está agradecido. Sim. Seu José, versículo, o senhor falou 11, aprendi a contentar-me com o que tenho. É o perigo de olhar para os outros em redor. Fulano tem um carrão novo, 3 vezes o valor do meu mais usado. O meu vizinho comprou uma casa lá não sei aonde, mais 2 carros e tanta coisa. O mundo é assim. Salmo 73, não é de agora, é muito antigo. O salmista ficou perturbado olhando para os ímpios, a prosperidade dos ímpios. É um perigo, que Deus guarde cada crente a se contentar com o que tem. E nós temos bastante. Temos bastante para ficarmos contentes. Exato. Regozijei no Senhor. Então, Paulo tinha já experiências no Senhor. Então, por isso ele podia conduzir os crentes ao Senhor. Estar firmes no Senhor, se alegrar no Senhor. Então, ele tinha motivos e experiências de desfrutar dessa pessoa. A fonte das bênçãos era no Senhor. Sou jovem. Sou José. Tem 3 coisas aqui no capítulo 12 que me chamam a atenção. Eu gostaria, qual é que seria mais difícil? Aqui é fome, ter abundância ou padecer necessidade? Sim, versículo 11, como já foi pensado, já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome. Para mim, Paulo podia ter o bolso, a carteira cheia de dinheiro ou sem dinheiro, com fartura ou necessidade. Ele era o mesmo. Não estava dando abraço e beijo e sorriso em todo mundo quando estava financeiramente folgado. Ele era o mesmo. Eu quero aprender também. A maravilha dessa passagem, seu José, é que Paulo fala da sua alegria em receber este donativo, e nós poderíamos pensar, mas claro, ele recebeu alguma coisa, claro que ele ficou feliz. Mas examinando a passagem, descobrimos que ele ficou feliz não por causa do valor que recebeu, mas por causa do fruto que o povo de Deus estava acrescentando à sua conta. Então ele alcança um nível espiritual muito alto aqui. Muito bem. Para mim é muito interessante o que nós temos no versículo 13. Para mim aí está o segredo para cada um de nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os olhos dele, a confiança dele estava no Senhor. Na escassez, ele se dirigia ao Senhor. Na fartura também se dirigia ao Senhor para agradecer, para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Assim deve ser conosco. Em vez de se queixar, temos muito para agradecer ao Senhor.
E quem sabe, certamente, se ele tinha abundância, vamos dizer, sobrando, podia repartir, podia ver outros em necessidade. E ele ensinou isso e certamente ele fez isso. Sem dúvida, pensando nestas bênçãos materiais que o crente recebe, não deve ficar só com ele. Tem tanta necessidade, né? Aonde aplicar. A experiência de Paulo extrapola a nossa experiência atual. Veja bem, quem de nós teve fome, passou fome, vários dias sem nada? Não é só com coisas simples para comer, sem nada. Sim. Ele diz em capítulo 11 de 2 Coríntios, eu estive em trabalhos, em açoites, em prisões, em perigo de morte. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em trabalhos e fadiga, em vigílias, em fome, em sede, em frio, em nudez. Algum de nós tem nudez, falta completa de vestimentas, mal vestido. Acho que as experiências dele foram muito grandes, né? Muito grande. São um exemplo para nós. Pode chegar um dia na nossa vida de enfrentarmos isto. Sim. Teremos então a força aqui. Sim. Para mim, talvez o mais difícil é essa fome extrema, sem nada. Não é com pouca coisa, não é com comida simples, é sem nada mesmo. Sim. Vários dias. Eu acho que versículo 14 e 15, nesses versículos vem à tona outra vez, eu acho, o tema principal da carta. Nós temos tomar parte na minha aflição, versículo 14, e ainda comunicou comigo, mesma palavra quase, indicando comunhão, participação, comunicação. É como eu disse na terça-feira, comunhão com os ministros de Cristo. E os filipenses estavam expressando a sua comunhão com Paulo sendo ministro de Cristo. Seu José, podemos pensar que uma passagem como essa condena essa falsidade do mundo religioso, esses mendigos religiosos são uma vergonha. O apóstolo Paulo, em tudo isso que passou, jamais pediu dinheiro para ninguém. Nunca pediu. Tinha um Senhor no céu que cuidava dele. Nunca pediu para ele. Ele animou as igrejas para fazer coletas, para ajudar outros, ajudar os pobres, nunca para ele. E nós também não devemos pedir para nós nunca. Eu tenho dito às vezes para alguém, o crente só tem uma pessoa a quem ele pede. E pronto. Eu tenho uma pergunta, uma dificuldade. Versículo 15. Bem sabeis também vós, ou filipenses, que no princípio, etc. Como é que estes crentes souberam que eram somente eles que davam alguma coisa? É uma dificuldade para mim. Alguém poderia me ajudar?
Bem sabeis vós, os filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Bem sabeis. Mas dava para ver uma igreja animada, recém-estabelecida. Ouvimos possivelmente 12 anos, aliás, quem sabe foi Romanos que foi 12 anos que tinha passado, mas quando esta carta foi escrita, tinha passado alguns anos, quem sabe 12 anos, isto. Mas quando eles deram estas ofertas, era bem recém. Era a diferença entre Atos 16 e Atos 17. Uma igreja bem generosa, né? E nós devemos dar graças a Deus que temos essas igrejas no nosso meio. Depois de Filipos, o apóstolo Paulo teve que sair por causa do alvoroço. Ele foi para Tessalônica. E nós lemos ali que ele recebeu pelo menos 2 dádivas, 2 donativos dos filipenses, estando ele em Tessalônica. Mas nós lemos no versículo 10 que os filipenses tinham vontade para mandar mais dádivas, mas não tinham oportunidade. Simplesmente porque um irmão não estava viajando para onde o apóstolo Paulo estava. Mas agora em Roma, Epafrodito fez a viagem e entregou mais uma dádiva para o apóstolo Paulo. Naquele tempo não era como hoje, né? Correio e banco e tantos meios facilitados, né? 17, ele disse: não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Como é precioso e como é visto isto por Deus e agrada a Deus. Tudo mais. Não que procure dádivas. O servo de Deus é acima do fator dinheiro. Sim. É acima. Assim. Não é movido a dinheiro, é acima. Não. Para ser bem franco, dependendo da forma, às vezes, o servo do Senhor fica meio até envergonhado. Em vez de sair espalhando para todo mundo, que da bondade e a graça de Deus a favor dele e a sua obra, né? Eu chamo a sua atenção para o final do versículo 18. Nós lemos: que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas eu quero comparar o próprio sacrifício de Cristo. Em Efésios 5, versículo 2, nós lemos: e entregou-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É quase a mesma linguagem. Mas veja só a preciosidade daquela dádiva aos olhos do apóstolo Paulo. Como o Sr. James disse, não por causa do valor, mas por causa do exercício por trás, daquela dedicação, daquela comunhão preciosa que os filipenses queriam expressar através desse donativo. Então devemos ver que esse privilégio que a palavra de Deus nos ensina não é simplesmente, olha, quem sabe ele está passando por uma fase ou um quebra-galho, mas coisa preciosa aos olhos do Senhor. Senhor José, fruto que abunde para a vossa conta.
está lá no céu, no banco do céu. Sim. Tem ligação, estou perguntando, com o tribunal de Cristo na recompensa desse fruto? Seu José, será que podemos ver aqui nesse exercício da igreja a sensibilidade e a espiritualidade dos bispos, lemos deles, os anciãos? Sim. E os diáconos? Não tenho dúvida. Porque, de certo, esses irmãos pensaram, esse dinheiro que tem aqui não é meu, não é nosso, foi dado para o Senhor. Os crentes deram com sacrifício, quem sabe, para o Senhor, para a obra dele. Então, nos fale sobre isso. O exercício que numa igreja deve haver entre os irmãos que cuidam disso. Isso é muito solene, seu Roberto. Irmãos que têm esse dinheiro da igreja, dos irmãos que se sacrificaram, deixaram, quem sabe, comprar alguma coisa para colocar ali, para depois ser usado e saber usar aquele dinheiro para promover a obra do Senhor. Não é para o seu fulano, o pregador tal, mas é para a obra do Senhor. Como também não podemos deixar de dizer que os que recebem também têm responsabilidade e têm que prestar conta com aquele dinheiro que ele recebeu. Sim. Eu acho importante tocar neste assunto que o seu Roberto levantou. Realmente, os irmãos em cada igreja têm uma responsabilidade muito grande. E eu animo os irmãos a não manter um saldo alto no caixa, porque, pensando bem, estamos esperando a vinda de Cristo a qualquer momento. Eu entendo que às vezes temos que guardar alguma coisa por causa de uma pintura, alguma coisa, alguma obra que estamos planejando, quem sabe no salão, alguma coisa. Mas em geral, deveríamos ter o exercício de usar aquele dinheiro que os crentes têm contribuído. O senhor falou do sacrifício, fato, quem sabe não podiam comprar alguma coisa porque deram aquele dinheiro, contribuíram aquele dinheiro. Os anciãos têm a responsabilidade de usar logo aquele saldo. Será que os irmãos, a igreja, sabe quanto é que tem de saldo? Espero que sim. Eu acho que é necessário em cada igreja o irmão responsável comunicar isso para os membros da igreja, e obviamente o livro caixa fica à disposição de qualquer membro da igreja, qualquer hora. Sim, e deve ser lido esse livro. Com certeza, é uma responsabilidade séria. De vez em quando, porque os irmãos que estão contribuindo têm o direito de saber. Quando é que este fruto para a conta se inicia? Não é domingo de manhã? O irmão, a irmã, colocando aquele valor no saquinho, na caixa, está como colocar na mão de Deus. Sim. Está dando para o nosso Senhor. Estes irmãos encarregados devem reconhecer isto. Este não é o nosso dinheiro, foi dinheiro dado ao Senhor. E nós somos apenas servos manejando isto. Sim. E devemos aplicar para a obra dele, seja no salão, seja na obra de Deus, de qualquer maneira. Mas é um grande compromisso. Mas eu queria animar os crentes a pensar: fruto para a vossa conta? Nós gostamos de ter dinheiro na conta aqui, porque colocamos domingo de manhã. Está realmente dando para a conta do céu, que vai sair no tribunal de Cristo. Vamos ler o versículo 19 da seguinte maneira, só para ajudar os irmãos. Sim. O meu Deus, é mais uma ligação com o capítulo 1. O meu Deus
segundo as suas riquezas em glória. Segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. As riquezas são riquezas gloriosas, vamos dizer. Riquezas espirituais. Sim. É dessa fonte inesgotável. As nossas necessidades bem podem ser supridas. Eu estava pensando, seu Lins, que essa palavra também para animar os próprios filipenses, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, né? Em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Seu Roberto. Seu José, será que não tem um princípio aqui? Quando o crente abre a sua mão, o Senhor Deus abre a infinita e bondosa mão dele também. Sim. E se o crente fecha a sua mão, o princípio contrário, quem sabe, também é válido. Muito bem. É isso mesmo. Seria permitido perguntar que se a contribuição designada para um servo de Deus, isto é para desapertá-lo ou para ser parceiros na obra de Deus? Ser parceiros, cooperadores, promovendo a obra do Senhor. Ele tem parte naquele trabalho lá. Não só para desapertar. Não. Ele pode estar bem. Pode estar bem. Mas aquela comunhão, aquela participação na obra continua desta maneira. Somos sócios. Somos sócios na obra. Exato. Seu Tomás, eu chego a pensar que tem irmãos que a gente, quem sabe, nem vai se conhecer neste mundo. E lá no tribunal de Cristo, lá no céu, quem sabe estes irmãos vão ser mais, se eu posso assim dizer, mais recompensados do que aqueles que estão pregando o Evangelho. Carro não anda sem gasolina. Eu queria perguntar se nós temos nas Escrituras uma orientação sobre quem é que vai tratar desse serviço das ofertas na igreja. Se são os anciãos ou se são outros irmãos na igreja. Qual é a orientação? Eu acredito que são os irmãos responsáveis, os anciãos. Não tem outros irmãos. Eles que estão na administração desse serviço. Mas sim, para falar a verdade, eu acho que essa obra tem a ver com os diáconos. Os anciãos têm as suas preocupações quanto ao lado espiritual do rebanho. Mas eu acho que a parte material vamos deixar com os diáconos. Então, seu Lindsay, eu penso assim também. Até porque os anciãos estão supervisionando. O trabalho deles é um trabalho de supervisão. E se os diáconos estão fazendo esse trabalho de contar, registrar o que entra, registrar o que sai e para onde sai, se os diáconos não estão fazendo bem a sua obra, os anciãos têm como admoestá-los a fazer mais corretamente aquilo. E quando os anciãos mesmo estão fazendo essa obra, não tem quem admoeste eles, porque eles às vezes estão acima dos crentes, num sentido. A meu ver, o caso de Atos capítulo 6
É um caso extremo, fora do normal, uma necessidade muito grande diariamente para suprir certas necessidades materiais. Então foram escolhidos aqueles servos especiais para aquele serviço, para liberar o tempo dos outros irmãos para destacar as coisas espirituais. Mas para mim seria muito difícil imaginar alguém, uma outra pessoa, senão os anciãos, lidando com essa grande responsabilidade da igreja. Porque são eles que estão aí. Não, eu entendi a sua colocação, entendi, mas seria difícil. Sim, não, eu estou perguntando o que a Bíblia diz, não o que nós pensamos. Nós temos tantas cabeças aqui, pode pensar todos diferentes, mas não há uma orientação clara, será na Bíblia, para a gente tirar hoje? Se é os anciãos ou não. O James citou Atos 6, né? Será que 2 Coríntios poderia nos ajudar? Se lembra aquela oferta sendo mandada pelas igrejas da Macedônia e Acaia? Haviam 2 irmãos escolhidos, capazes, de total confiança, não lemos nem ancião nem diácono, mas irmãos com total confiança da igreja para levar esta oferta até Jerusalém. Então, sim, eu acho o ancião, irmãos, às vezes é muito difícil dividir a obra do diácono e a obra do ancião. Sim, sim. Muito bem, tá bom, nosso horário já chegou ao fim. Não terminamos bem ali, mas então agradeço a ajuda, a cooperação dos irmãos aí.